Alô, amigos do canal 9 da nossa TV SC NET e também uma saudação carinhosa aos internautas da Web TV São Caetano, que nós estamos em parceria da TV SC com a Web TV de São Caetano. Esta parceria nos permite iniciar agora mais uma edição do X da Questão. Eu fiz aqui umas observações para tornar a coisa mais palatável e vou ler para vocês, é curtinho. O nosso X da Questão de hoje é o seguinte: as cidades brasileiras, mais de 553 municípios, porque cada mês é aprovado mais um, então a gente estava em 550, já deve estar em 557, 58. Mas não altera muito. Essas cidades, elas estão enfrentando uma queda de arrecadação, o que é perfeitamente justificado, e você vai ver aqui, através do nosso ilustre orientador Éder Xavier. Você sabe que o X da Questão, ele é apresentado com o protagonismo do Dr. Éder Xavier, eminente advogado, com uma banca aqui na região do ABC de prestígio, é também vereador à Câmara Municipal de São Caetano, portanto é um homem público, é jornalista, tem o jornal Trombeta e é também escritor. E vamos aproveitar a lucidez do Dr. Éder para examinar essa questão aqui, porque isso aqui afeta todos nós, quer ver? A atual crise econômica brasileira tem exigido que o poder público adote soluções para não fechar o ano no vermelho, diante da iminente queda de arrecadação de impostos. Já se fala em corte de despesas, mas é preciso criatividade para manter a arrecadação dos municípios, já que os repasses do governo federal diminuíram. Doutor Éder, aqui tem uma questão interessante. Nós não podemos falar de todas as cidades brasileiras, porque aí teria que se fazer uma pesquisa. Apenas a gente acha que essa tendência atinge a todas as cidades. O que nós podemos sustentar aqui é que quase todas as cidades aqui da região do ABC, aqui da região, estão enfrentando queda de arrecadação. Os prefeitos devem fazer cortes ou diminuir investimentos, é outra história. O único município que em 2014, doutor Éder, não teve queda de arrecadação foi o município de São Caetano, porque o ICMS de 2014 teve um aumento de 4,4%, que dá 275 milhões repassados. Eu acho que isso aqui tem uma explicação. O senhor é que vai dizer sim ou não. A explicação é a seguinte: nós temos aqui em São Caetano do Sul 3 grandes empresas operando aqui. Tem a General Motors, que está aqui desde 1910. Temos as Casas Bahia, grande empresa, talvez a maior empresa de varejo do país. E temos aqui a Petrobras. Então você tem 3 grandes empresas. Que essas empresas diminuam o seu faturamento é previsível diante da crise. O consumidor consome menos. Mas são empresas de tal porte que não chegam a ter uma queda sensível que possa alterar esse resultado. O senhor concorda comigo? Verdade. Bom, em primeiro lugar, aqui a primeira interferência que eu faço no programa X da Questão, junto com o Ney Gonçalves Dias. Eu quero reiterar, é o nosso segundo programa, a direção, o meu agradecimento pelo convite, porque eu estava na Web TV, estamos ainda, né? Estamos na parceria. Mas começamos já acho que uns 2 anos, na Web TV, Nossa Cidade é o Canal, nós temos o programa também X da Questão. Agora, o X da Questão com a NET TV, Canal 9, então nós temos satisfação de ter sido convidado para participar também do X da Questão no Canal 9 NET. Bom, agradecendo a produção, o convite que fez, e agora entrando no tema que o Gustavo Baena também trouxe para nós discutirmos o problema das cidades, vamos regionalizar, né, a nossa conversa, é como bem disse o Ney, se nós formos pensar em todas as cidades do Brasil, a coisa ficaria 5.500 e quantos municípios, ficaria difícil. Agora, eu queria iniciar a minha fala nesse tema, lembrando uma figura tão importante na área de segurança, né? Uma figura da Polícia Militar.
dos estados. Uma figura. A figura que eu quero lembrar aqui é do bombeiro. Ney, toda cidade tem lá o tal do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Para quê? É uma prevenção, não é isso? A gente não sabe se vai ter fogo lá em algum lugar da cidade, mas tem que ter o Corpo de Bombeiro, com o carro que carrega bastante água, com toda a estrutura dos bombeiros, para apagar incêndio, apagar fogo. Então, por que eu trago essa figura aqui a lume, a figura do bombeiro? Porque eu tenho um sentimento, né, já de muitos anos, acompanhando as coisas da política, e agora com o mandato, de que os homens públicos do país Brasil, maravilhoso, país do presente e do futuro, grande país o nosso. Mas é evidente que houve miscigenação, mistura de raças, uma porção de coisas no Brasil, e que isso tudo vai ficar sedimentado com o tempo, nós seremos realmente uma nação de primeiro mundo e o mundo todo vai se curvar a tudo que o Brasil tem de qualidade. Então, neste país, no aspecto da administração pública, eu vejo que nós temos bombeiros. Estamos falando sobre a queda de arrecadação. Então, situo os municípios, tem lá o corpo de bombeiro, está lá instalado, tem o prédio, tem os carros. Não se sabe se vai, às vezes pode passar 1 ano, 2, 10, 20, 30, sem ter nenhum incêndio. Mas é necessário ter o corpo de bombeiro. Nós não podemos ficar mais, esse país, que é feito dos municípios que fazem o Estado e que fazem a federação. Então, os municípios onde tudo acontece no município. Que depois reflete no Estado, depois reflete. Nós, os municípios, que é a base da nação brasileira, não pode ficar dependendo do humor da economia mundial, porque nós temos recursos que nenhum país tem. Então nós não podemos ser aquela figura administrador público, um bombeiro, que só vai atuar quando pega fogo. Então a queda de arrecadação é como se fosse um incêndio, que com a queda da arrecadação é porque tem menos serviços. As indústrias estão trabalhando menos, o comércio menos, os prestadores de serviço menos. Está circulando menos dinheiro. Quando começa a circular menos recursos financeiros, há um certo descompasso entre estar confiante e não estar confiante na situação socioeconômica do país. Perde-se a confiança, as coisas vão ficando difíceis, aparece a inflação, o desemprego, e vai acontecendo assim, como cascata, uma série de sucessões que prejudicam toda a economia. Ora, fora o aspecto petrolão, mensalão, má administração, PT, lulopetismo, tudo isso, é evidente também que tudo isso colaborou para que nós estivéssemos hoje, como estamos, numa situação econômica do país muito ruim. E aí as arrecadações dos municípios caem na nossa região. Agora, o que acontece, há influências externas também, China, Estados Unidos, tudo bem, essas influências existem mesmo. Agora, por que a região do ABC, trazendo o tema para a regionalização nossa aqui, por que a nossa região não tem representantes? São poucos os representantes na Câmara Federal, no Senado não tem, também nas Assembleias Legislativas do Estado de São Paulo. E a nossa região tem um número alto, 4,7 ou 4,8, do PIB nacional. Então nós somos importantes, mas nós não estamos atuando, nós não temos representantes, nós não estamos atuando politicamente. E aí nós ficamos como se fosse assim, a hora que pegar fogo, corre todo mundo para apagar o incêndio. Mas aí já pegou fogo, já destruiu, já queimou. Então, Ney, houve a queda de arrecadação. São Caetano ainda não teve, porque você bem disse, olha aqui, nós temos hoje quase 27, 28% da arrecadação de São Caetano baseada... No governo federal. Não, no governo federal sim, pelo caso do IPI, etc., mas também do ICM, que gera a distribuidora Petrobras, aqui em São Caetano do Sul. E é evidente que com o aumento do custo, o aumento da gasolina e todos os derivados de petróleo, aumentou a arrecadação. Mas isso... foi um momento, isso não é uma coisa que vai ser sempre. Então, a previsão é que a indústria automobilística
só dê sinais de recuperação lá no final de 2016. Ora, se você junta, a região tem as empresas automobilísticas, etc. São Caetano tem a GM. Então, se você vê, as indústrias automobilísticas com dificuldades para vender internamente e para exportar os carros que fabricam. Nós estamos vendo isso. Nós não temos também uma estrutura, como eu disse, uma estrutura antes do incêndio se instalar, nós não temos representantes para poder puxar, para buscar recursos na hora da dificuldade. Nós não temos representantes, temos poucos representantes na nossa região. E São Caetano tem menos ainda. Nós não temos um deputado estadual, não temos um deputado federal. Então, eu digo assim, é um grave problema, mas nós, os políticos, todos aqueles, principalmente eu estou no primeiro mandato, mas também tenho responsabilidade como cidadão. Todos aqueles que não colaboraram para que pudesse, antes do incêndio se instalar, têm uma grande responsabilidade. E é uma pena que essa situação está se instalando. São Caetano então aumentou o ICM em 2014, mas como será no final de 2016? Nós não podemos agora, nessa circunstância do petróleo, do alta da gasolina, do ICM, não é? Nós não podemos... a GM, os carros também foram vendidos, houve promoções, a GM faz aquelas promoções de venda lá dentro da própria GM, então uma série, mas isso aí tudo é um momento, é um paliativo, né? Esse final de ano mesmo, do ano 2015, como é que vai ser a nossa situação quando fechar essas contas? Será que nós vamos ter o mesmo superávit de 2014? Então, sintetizando, Ney, nossa região sofre, mas sofre porque a estrutura de suporte para quando tiver uma dificuldade nós não temos. E aonde que eu entendo que tem que ter esse suporte? Era mesmo na vida política, partidária, que aqueles pudessem falar sobre a região. Cadê o secretário da região? Quantos secretários tem a região no estado de São Paulo? Nenhum. Quantos nós temos um ministro? Não. Por que o ABC... Uma coisa aqui, o movimento bom ou mal, eu estou falando, o movimento político, de ressonância nacional, que aconteceu na nossa região, São Bernardo, São Caetano também, o Lula morou em São Caetano, que foi a criação do PT. Não aconteceu na região do ABC? Não foi aqui que aconteceu? Por que nós não estamos dando? Por que a região, essa que é uma grande pergunta que o povo tem que perguntar para si mesmo, por que nós não temos lideranças hoje, na hora das dificuldades, para puxar os nossos interesses e trazer soluções na hora das dificuldades, como esta que se instalou aqui no Brasil e também de reflexo na região do ABC. Outros municípios perderam aqui, Santo André, São Bernardo, Rio Grande da Serra, Diadema, Mauá, todos perderam a arrecadação, todos estão com dificuldades. Agora, você vê, São Caetano, além da dívida que deixaram para São Caetano, nós temos precatório, 120 milhões de precatório. Como é que nós vamos pagar isso em 5 anos, hein? E cadê as pessoas, os nossos representantes, para nos defender na hora da dificuldade? Então é assim, síntese. As cidades têm que ter o bombeiro para apagar fogo, não é? Nós temos que ter representantes na política estadual, na política federal. Na hora da dificuldade nós temos vozes para defender a nossa região e não é uma defesa difícil de fazer, não, porque nós somos uma região muito importante no cenário político, dos últimos acontecimentos, dos últimos 30 anos, foi aqui que aconteceu tudo. A luta contra a ditadura começou aqui, na região do ABC, onde tivemos o Tito Costa, dando o ex-prefeito 2 vezes de São Bernardo do Campo, um ilustre deputado federal constituinte, um grande tribuno, um grande profissional da área do direito, operador do direito, está com 92 anos, contou a história da luta contra a ditadura. Esta é a região que fez. E por que nós não temos? Fez acontecer as coisas no Brasil, principalmente a democracia, frágil ou não a democracia que nós temos. Então, por que nós não temos representantes para nessa dificuldade? Nós podemos comentar, puxar os nossos interesses. Nós não temos isto. E se temos representantes, olha, vocês são muito fracos, viu? Se temos algum que é deputado federal, vocês são muito fracos, muito fracos. Nós precisamos de pessoas fortes, destemidas. Sabe? Certo? É isso que eu vejo, além de todas as dificuldades estruturais, econômicas, também a dificuldade política que a região não tem representante para defender nas horas da dificuldade. Vamos falar agora do prefeito de São Caetano, Paulo Pinheiro, mas antes queria fazer uma observação rápida aqui. Costuma-se dizer, baseado no que o senhor falou, que o ABC é a região mais industrializada do país e que aqui está o centro da indústria automotiva. Pois bem,
Dos Estados Unidos, doutor Éder, o senhor sabe que já existe um carro lá no Vale do Silício que é utilizado para demonstração. Esse carro não usa, na maior parte do percurso, motorista. O senhor entra lá, o carro diz aonde vai, o carro leva o senhor até lá, não precisa de motorista. Tudo bem. Mas está em pesquisa. Não? Mas tem um outro carro, que já não está mais em pesquisa, que está sendo... fizemos alguns testes aqui no Brasil, eu imagino que devam existir vários aqui no Brasil. Mas é o carro elétrico. As pessoas dizem, mas o carro elétrico, ele anda 60 alguns quilômetros, é preciso correr numa fonte de energia, colocar a tomada, ou colocar no posto de gasolina, ou voltar na garagem do prédio. Não, isso é no começo. Porque há uma pesquisa feita com lítio agora, que a gente vai poder andar 700 quilômetros com o carro elétrico. Mas isso é lá para frente. Eu estou dizendo isso, doutor Éder, para dizer para o senhor uma coisa curiosa. Eu andei querendo importar um carro elétrico. Eu cheguei à conclusão que seria mais cômodo para os meus interesses, etc. Aí, doutor Éder, eu cheguei à conclusão de que o carro custaria, ou custa para mim, no mínimo 210 mil reais. 210 mil reais. É um preço salgado, eu não posso pagar 210 mil reais. Porque eu moro no Brasil. Porque eu aqui estou no país da Dilma Rousseff. Porque se eu tivesse do Uruguai, se eu tivesse do Paraguai, se eu tivesse da Bolívia, o carro ia custar 50 mil reais. Quer dizer, eu tenho que pagar aqui O governo brasileiro não fez o carro elétrico, não criou, não tem autopé, não fez pipoca nenhuma. Ele quer ganhar 150 mil reais sobre os 50 que paga para o carro. Então, se eu ver que isso aqui... Porque aí eu faço o seguinte, eu quero chegar no raciocínio seguinte. Doutor Éder, o senhor é um homem público, o pessoal não faz outra coisa a não ser duas coisas. Eu pergunto, só tem esse caminho? Porque pode ser que tenha só esse. A economia fala, não tem outra saída, então tudo bem. O prefeito Paulo Pinheiro disse que não vai mexer nos investimentos, é claro. Né? Por exemplo, 25% em educação, ele não pode mexer. 15% em saúde, ele não pode mexer. Até porque ele tem subido um pouquinho esses dois índices aqui. Não há reclamação. Mas ele diz o seguinte, ele vai fazer ele vai dar uma enxugada na área de investimentos. Então, tem uma obra X, uma obra Y, fica a critério dele, ele vai, essa obra para, o ano que vem a gente toca, porque não está tendo dinheiro agora, coisa e tal. Mas isso aqui não é suficiente para o Paulo Pinheiro sair do buraco. O Paulo Pinheiro aqui é o prefeito, o seu prefeito de Campinas, de qualquer lugar. Ele precisa também aumentar a receita. Muito bem. O governo federal quer aumentar a receita criando a CPMF e outros impostos, e outras alíquotas. O prefeito Paulo Pinheiro, pelo menos, está sendo correto aqui. Ele diz o seguinte, olha, Ney, o negócio é o seguinte, eu recolho aqui na Prefeitura de São Caetano o ISS. A empresa presta um serviço. O Gustavo Baena, por exemplo, a empresa do Gustavo Baena presta serviço para TV SC, Canal 9 da NET. No final do mês, o senhor Gustavo Baena dá uma nota fiscal para a TV e a TV paga o salário dele. Muito bem. Para ele fazer essa nota fiscal, ele precisa estar em dia com a prefeitura, senão não libera, a máquina não libera. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver se o senhor Gustavo Baena está pagando realmente aquilo que deve ser pago. Então, eu vou implantar medidas para que a arrecadação, vou fiscalizar melhor esse recolhimento numa etapa. E também numa outra etapa, eu vou ter que partir para o cartório para protestar aqueles que devem e não me pagam a prefeitura aqui de São Caetano. O que o senhor acha? Veja. O senhor que é vereador à Câmara Municipal de São Caetano. Ney Gonçalves Dias, você toca aí uma coisa importante, muito importante. Por exemplo, quando você diz que o carro elétrico custa 210 mil reais, se você tivesse em outro país, aqui da América Latina, da América do Sul, nós teríamos, você estivesse no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, pagaria 50 mil reais.
falta de criatividade para o governo brasileiro. É isso que eu falo. Você estava falando um pouquinho antes. Nós não temos políticos da região mais industrializada no ramo automobilístico. Se tivéssemos, nós íamos ter condições de materializar criatividade. Será que se os carros fossem mais baratos, em vez de vender um carro e pegar 150 mil de imposto do governo brasileiro, você vendesse 10 carros e pegasse só 50, você faria o dobro. Então é a ideia da concentração de renda. É a ideia do neoliberalismo, que não deu certo no mundo nenhum. Então essa ideia vem sendo praticada no Brasil, diante das dificuldades, nada muda. Não temos representantes com coragem de fazer mudar. Bom, esse é um fato de extensão nacional. Agora, vamos ver aqui. Eu não falei que falta criatividade, vender mais automóveis. Então, o problema de São Caetano também é falta de criatividade. Porque, vou reiterar, meu pensamento é que, e é a lógica, não tem estado sem município, não tem município sem federal, acabou. É no município que acontecem as coisas. A economia gera no município. A economia é o... E outra coisa também, não vamos perder de vista, 72% de toda a arrecadação desse dinheirama que cobra, que o custo do Brasil é alto de imposto, é feito pelo pequena e média empresa. É o sapateiro, a padaria, é a loja de imóveis, é o posto de gasolina, é o escritório de contabilidade, de advocacia. É esse que gera quase 70% de todo esse dinheirama que vai para o governo federal. Mas, eu estou dizendo que São Caetano tem o problema da criatividade dos municípios. Quando nós fomos para a rua com o seu Paulo Pinheiro, eu levei um projeto de discussão na rua que o Paulo Pinheiro se comprometeu com o povo, junto comigo, candidato a vereador, ele é prefeito, de lutar para implementar. O que é? Nossa cidade, a cidade de São Caetano do Sul, eleitor, cidadã são caetanense, não tem vocação definida. Esta cidade não é uma cidade que se caracterizou, marcou perante a economia como uma cidade de prestação de serviço. Não. Não materializou um fundamento de uma cidade vocacionada em São Caetano do Sul também na área de comércio. Nosso comércio é fraco. Também não podemos ter a indústria. Se não temos indústria, não temos comércio, não temos serviço, não temos praia, não temos agronegócio. Então, cadê a criatividade que eu falei? Então, o senhor Paulo se comprometeu a fazer aquilo que eu luto há quase 30 anos, desde quando fui diretor da Associação Comercial. O que é que eu venho lutando? Para que São Caetano do Sul venha a ser a cidade temática, um tema. Não temos a cidade, Ney, não tem a cidade das flores, da Olambra. Não temos a cidade que é do vinho, a cidade do vinho, São Roque. Não temos São Roque. Não tem a cidade Itatiba dos móveis colonial. Não tem a cidade da roupa lá, bordado, Monte Sião. Então, por que São Caetano do Sul, que do ponto de vista estratégico, né, olha só, nós estamos situados no nosso entorno, a 60 minutos de automóvel, nós temos 4.200.000 que são consumidores A e B, que consomem quase 700 milhões de dólares ano, não, na ponta final, no consumidor final, não é nas empresas, 700 milhões de dólares. Por que nós não podemos ter uma parceria da iniciativa privada, junto com o governo, Paulo Pinheiro, que prometeu isso na rua, e que nós venhamos ter São Caetano do Sul como uma cidade da tecnologia da informação? O que é a cidade? Não é o Vale do Silício, não. Não é fabricar nada, que isso é difícil, é complicado isso. É treinar recursos humanos na área, para comprar, vender, trabalhar nos magazines. Não é? Treinar, porque cada hora surge um novo produto eletrônico, um produto da tecnologia da informação, um computador novo, toda essa história toda. Então, treinar recursos humanos para comprar e vender, mostrar mostruário, quais são os aparelhos melhor para você. Você entra numa loja, tem que ter alguém preparado para falar para você. Eu sou médico, olha, aqui está o software aqui está o programa certo para você, aqui está, porque isso muda toda hora, cada hora é uma evolução.
Então, treinar recursos humanos, terceira idade é bom para isso, nós temos uma terceira idade em TI em São Caetano. É compra e venda de computadores e outros serviços da área de tecnologia de informação. Combate à pirataria na América Latina. Quer dizer, instalar em São Caetano do Sul uma vocação. E é evidente, Paulo Pinheiro, que nós precisamos tomar conta disso que foi prometido para a população. Sei do seu empenho, da sua luta para pagar a dívida, etc. Mas nós não estamos. Então, se nós tivermos tecnologia de informação, definir uma vocação para a cidade, e aí também uma vocação para a cidade que não é temporã, né? Que ela não vive sazonalidade. Ela é sempre descreve a tecnologia de informação nos últimos 30 anos, ela descreve uma parábola ascendente, como economia pujante, forte. Então que São Caetano do Sul venha a ser isso. É fácil instalar, esse projeto já está pronto há 6 anos. Para que então, pensei em computação, pensei em tecnologia, posso ir para São Caetano do Sul que dá o encontro que eu precisar. Nós precisamos encontrar uma vocação para São Caetano, Ney, e aí sim, nós, de São Caetano, teremos condições de não ficarmos à mercê do humor da economia internacional. São Caetano do Sul vai se livrar de ter essas intempéries políticas, essas coisas todas que acontecem no Brasil e que refletem no município de São Caetano do Sul. Então, em relação ao que o Paulo Pinheiro, ele entende que deve cobrar os impostos. É uma época difícil também, né, Paulo? Você imagina começar agora a botar fiscal lá para ir numa situação que está tão difícil. Eu não sei se esse é um caminho, mas algo tem que ser feito. O Paulo Pinheiro está fazendo algo, mas eu quero pensar mais adiante. São Caetano do Sul tem, mais cedo ou mais tarde, é o único caminho, porque não temos espaço para fazer nada aqui, indústria, nada dessas coisas. Então, nós temos que ser a cidade da tecnologia e da informação, assim como outros municípios têm a sua vocação declarada na área da economia. São Caetano, tecnologia de informação, repito, comprar, vender, trocar, anunciar, fazer lançamentos de produtos. Os produtos da tecnologia de informação vêm para o Brasil só a 3º estágio. Ora, a hora que faz lá, que já passou pelo mundo todo, depois vem para o Brasil. Não, vamos começar a fazer diferente. Já São Caetano lança. Você fez um produto novo lá, já lança aqui. Vamos trazer pessoas, vamos ter aqui um auditório completo para poder explicar o que está acontecendo, um centro de convenções. Não é? É isso que interessa para São Caetano do Sul. O plano de cobrar, de fazer, esses planos são alternativos, são necessários. Parabéns, Paulo, tudo bem, mas vamos pensar mais adiante e vamos cumprir aquilo que nós prometemos na rua, fazer de São Caetano do Sul a cidade da tecnologia da informação. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão. Eu informei que haveria corte no investimento. Eu estou recebendo aqui uma informação da Prefeitura Municipal de São Caetano dizendo o seguinte: Ney, o prefeito Paulo Pinheiro não vai realizar cortes em investimentos. Eu vou repetir. O prefeito Paulo Pinheiro não vai realizar cortes em investimentos, mas ele vai manter um rígido controle das despesas. O que eu entendo que será na máquina de custeio, evidentemente. Né? Só pode ser na máquina de custeio. Muito bem. Eu não entendo por que não pode ser feita essa história da tecnologia, porque isso não prevê grandes investimentos. Isso prevê o pontapé inicial, o prefeito vai lá, inaugura o prédio, e uma propaganda dirigida para alguns setores dizendo que aqui está acontecendo isso. E aí as pessoas que mexem com o computador vão vir para São Caetano, porque o negócio não é o sujeito de São Caetano ir lá ter a sua loja, ele pode ter também, mas é fazer com que o pesquisador... Eu acho curioso, doutor Éder, porque periodicamente, o senhor vê na televisão, eu sou obrigado a dizer que é na TV Globo, porque só aparece na TV Globo, o que eu vou fazer? Eu já vi várias vezes na TV Globo, inclusive esta semana, alguns meninos, ontem, por exemplo, eu vi isso na televisão. Os meninos que estudam num determinado colégio, né, e que estão de férias, período de férias. Agora é férias, os meninos vão para casa, vão passear, jogar bola. Mas tem vários meninos e meninas que não vão para as férias, vão lá para a área de computação e ficam fazendo pesquisa, ficam buscando aplicativo. Nós precisamos canalizar isso. Ney, eu quero deixar aqui gravado no programa para que o Paulo Pinheiro, qualquer outro candidato,
esses caras que são sabidos, que conhecem tudo da vida, que conhecem tudo de economia, que vão vir, agora a campanha 2016, vão vir com soluções mirabolantes, conversa furada, papo furado. Quero deixar aqui consignado o seguinte, para você me cobrar. Qualquer administrador que assumir essa prefeitura, saiba que o projeto do Éder Xavier, vereador da Trombeta, ele nem era vereador, já tinha esse projeto há 30 anos. Sou vereador há 2 anos e meio aí com mandato aí. O projeto de tornar São Caetano do Sul conhecida no Brasil, conhecida internacionalmente na área de tecnologia de informação, não custa para o poder público 1 centavo. Basta ter a vontade política, porque também é o seguinte, se você não der algum incentivo fiscal, como todo mundo faz, no mundo todo. Até implantar, depois que implantar... Se você não tiver parceria que ela sustenta... Se você tiver fiscal para criar dificuldade para a empresa que vai, para vender facilidade, se você fazer aquela que é a prática política desgraçada de impedir empresas saíram de São Caetano do Sul, foram embora, porque eram acharcadas. Então, se você não tiver, pelo menos, uma vocação assim, eu estou ao lado disso, eu quero marcar a minha história, eu sou o Paulo Pinheiro que prometi por a tecnologia, eu quero marcar a minha história como administrador, vamos pôr esse negócio, se não tiver, porque a prefeitura não tem dinheiro mesmo. Então eu quero deixar registrado aqui hoje, que para fazer com que São Caetano do Sul venha a ser uma cidade conhecida no Brasil na área de tecnologia de informação internacionalmente, não precisa no projeto que nós temos, já feito há mais de 6, 7 anos, 1 centavo do poder público. Precisa a vontade, a decisão, precisa comunicação, como você falou, precisa ser, aqui tem um espaço, vamos ajudar esse espaço. Vamos, só pode construir 100 metros, então vamos criar uma lei. Então dá para fazer 120 porque não temos espaço, de área de construção. Quer dizer, aquela colaboração, aquela vontade de fazer de São Caetano do Sul uma cidade pujante na área da tecnologia de informação, que não é sazonal, que descreve no mundo todo uma parábola ascendente como evidências econômicas, interesses econômicos, sempre crescendo, não estaciona. A cada dia novos produtos. Imagina, ninguém tinha um celular, era mocinho, imaginava um dia ter alguma coisa de poder falar no celular. Hoje quantos milhões? Bom, então a tecnologia não para. São Caetano do Sul tem que ser a cidade, não precisa nada, precisa vontade política, Paulo Pinheiro. Já houve aumento em São Caetano de munícipes querendo pagar dívidas, também tem outra história aí. A outra, uma das histórias, o cidadão são caetanense, eu quero pagar minhas dívidas. É uma das alternativas, né, na questão de arrecadação imediata, sem perder o gancho que eu estou dizendo aqui a respeito de ser uma cidade de tecnologia de informação, que nós não teríamos esses problemas, né? Tem também essa ideia, a alternativa seria reduzir o inchaço da prefeitura e da Câmara. Quer dizer, é uma das coisas que também dentro desse bojo aí. Então, veja, primeiro, coisas que nós podemos fazer de imediato. Reduzir, porque nós temos um número de 19 vereadores. Por que não diminuir isso aí para 10, 9, 11? Ou pode ser 9 até vereadores. Nós estamos mandando 42 milhões por ano, para a Câmara Municipal. O Executivo tem obrigado a mandar. Depois a Câmara devolve um ou outro valorzinho lá. Se diminuir isso pela metade, é 20 milhões que sobra. Com um décimo disso, você faz os incentivos para ser a cidade da tecnologia da informação. Então, reduzir o número de vereadores, reduzir o número a Dilma, quer queira ou quer não, sob pressão, está dando uma demonstração de que é possível realizar coisas. Quer dizer, para que tanta secretaria também? Diminuir secretarias, fazer junção de secretarias. Quer dizer, a verdade é uma. No ano de 2012, o povo de São Caetano do Sul, Ney, disse assim nas urnas, porque o povo, né, o poder vem do povo. E o povo não dá ideia nas urnas, o povo não sugere nada nas urnas, o povo manda nas urnas mudanças. E o povo de São Caetano fala assim, vamos mudar. E está na hora, sei que a dívida atrapalhou, do Paulo Pinheiro, bater firme na mesa e falar o seguinte, olha aqui, a partir de agora nós vamos cumprir o que as urnas mandaram, fazer a mudança. Nós vamos fazer a mudança. Vai ser a cidade da tecnologia da informação, vamos reduzir o número de vereadores, vamos reduzir o número de secretarias, vamos enxugar a máquina. Será que nós temos que ter tantos funcionários? Quer dizer, uma atitude firme, forte, para dar resposta nas urnas, que as urnas mandaram, fazer a mudança em São Caetano do Sul. Então, muitos projetos estão por aí, muita conversa, cobrar as coisas atrasadas, etc. e tal. Nós precisamos de firmeza para realizar as coisas na cidade de São Caetano do Sul. O X da questão
já já volta com a alta do dólar. Até já! Então... As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Alô, amigos, continuamos aqui no canal 9 da TV SC NET, em parceria com a Web TV São Caetano, apresentando o X da questão desta edição. Os senhores viram, na primeira parte, Éder Xavier explicou por que e o que deve ser feito para que os municípios possam enfrentar a crise, principalmente o município de São Caetano, com a criação de um polo de alta tecnologia aqui. Assunto que a gente vai voltar a tratar aqui com mais profundidade e amplamente logo, logo. Agora nós vamos tratar do seguinte: a alta do dólar, onde vai parar? Onde vamos parar com a alta do dólar? Eu fiz aqui uma observação, doutor Hélio. Muita gente acha que só porque não pretende viajar para o exterior, nem recebe em dólar, não é afetada pela alta da moeda americana. Eu gostaria que o senhor explicasse a essas pessoas se elas estão enganadas ou não. O dólar, doutor Éder, como o senhor sabe, ultrapassou pela primeira vez a marca dos R$4. Desde a criação do Plano Real em 1994, é o maior valor que a senhora vai entender o seguinte: quanto mais sobe o valor do dólar está 1, está 2, está 3, está 4. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma valorização do dólar e, consequentemente, uma desvalorização do real. Por quê? Porque quando o dólar estava 1 por 1, eu precisava de R$1 para comprar um dólar. Depois 2 em 1. Agora eu preciso de 4. Preciso de R$4 para comprar $1, sabe? $1, preciso de 4 para comprar. E é o maior alta que nós tivemos desde a implantação do Plano Real, 1993, 1994. Doutor Éder, o dólar afeta quem, doutor Éder? É engraçado isso, não?
Bom, as economias todas do mundo estão baseadas. Um país não pode ficar fabricando dinheiro sem ter lastro. O lastro é o ouro. E cada país, através da sua desenvoltura econômica, da sua capacidade de ação, ele tem lá uma certa projeção. Olha, eu tenho tanto de ouro, eu posso emitir tantas moedas, tanto de moeda, papel, o que for. E eu tenho também, além desse lastro, eu tenho capacidade intelectual, tenho capacidade de força, né? Militar, eu tenho capacidade, tenho reservas. Eu tenho reservas, por exemplo, os Estados Unidos tem reserva no mundo todo de petróleo. Eu tenho influência no mundo, então eu sou um país. Então esse país que tem uma série de qualidades em relação aos outros, qualidade de força, de mando e de poder, a sua moeda fica altamente valorizada. Por que fica valorizada? Porque eu posso investir naquele país, porque me dá segurança aos investimentos, o dinheiro mundial. Eu posso investir naquele país, no caso dos Estados Unidos, eu posso investir, porque é um país que tem força militar, que tem tecnologia, que tem desenvolvimento, que tem pessoas pensando na ciência, quer dizer, que tem estudo, que tem arte, que tem... Então há uma segurança. E a moeda, então, se valoriza muito. O dólar é uma referência de um país que tem uma situação em relação à economia muito forte, não é? Tem na proteção dos capitais, do capital investido nos Estados Unidos também, eu vou garantir esse capital. Já há outro fator importante também para que uma moeda de um país seja forte, é a questão da estabilidade política, jurídica. Não é qualquer hora que mudam, qualquer hora que toda a lei lá de acordo só para o interesse deste ou daquele. Se então, um país seguro tem a sua moeda valorizada. O dólar alto, o dólar americano, deixou o brasileiro mais pobre. E vai chegar, inclusive, já chegou a dona de casa. Todos são afetados. Mas tem aquela pergunta, escuta, eu não estou nem aí com isso. Eu estou no Brasil, o dinheiro aqui é real, eu recebo em real. Eu nunca fui numa loja e eu tive que pagar numa loja, na padaria, no açougue. Pagar em eu não dólar. Dólar, o açougueiro, o padeiro, nunca me pediu dólar para me pagar a minha carne que eu comprei lá, a minha despesa no mês, o pão de açúcar, esses mercados, ele nunca me pediu em dólar, pegou em cruzeiro. O que eu tenho de ver com isso? É a conversa dos ricos. Não é assim. Por exemplo, o pãozinho. Você sabe que nós importamos da Argentina trigo que não acaba mais para fazer o pãozinho que vai na tua mesa? Então, subiu o dólar. Eu pergunto, o argentino tem vontade de entregar, ele decide, o empresário que está lá plantando o trigo, ele interessa para entregar para o Brasil a quê? No peso do dólar, no valor do dólar. Então o trigo vem mais caro para cá e o pãozinho fica mais caro. Então você não sente muito, né? Não sente muito. É tudo devagarinho que vai destruindo a tua economia. Economia do povão. Bom, isso é o pãozinho. Mas olha, a Petrobras com tudo isso faz com que a gente importe gás, gasolina, matérias-primas. Bom, e cada vez que importa, é a pergunta que eu faço. Vamos supor que um país fabricou uma sonda para o Brasil. Essa sonda, ele vende para o Brasil como? Com referência ao dólar. Então uma sonda que custava para a Petrobras $1 bilhão, sei lá quanto, agora vai custar 4. E nós temos que arranjar o dinheiro para ter a sonda. Imagina quando... Então, isso é consequência da fraqueza da nossa moeda. Por que o dólar fica caro? Não disse que o dólar ele é referência porque é um país seguro? Um país que o sindicato está se desentendendo com os próprios sindicalizados. O sindicato está se desentendendo com o governo. A Câmara Federal tem um ponto de vista e o Senado Federal tem outro ponto de vista. A Dilma é capaz de ser a piada do poder. As instituições começam a se duvidar de todas as instituições. Do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal. Esse ministro está a favor desse partido, aquele ministro está... Uma desorganização do tudo faz com que haja insegurança, o nosso real desvaloriza e a alta do dólar se materializa. E a alta do dólar nos afeta muito porque puxa a inflação para cima. Bom, neste caldo da economia,
quem entra na fervura, não tenha dúvida, é aquele que não trabalha em dólar. Mas vamos ver uma coisa assim. Um certo sujeito tem um patrimônio de R$1 bilhão, sei lá quanto, divide por 4, ele tem menos dólar, tem 4 vezes menos dólar. Mas se dividir por 4 a fortuna dele, o que ele vai? Ele não vai vender o iate, ele deixa parado, talvez. Mas ele não vende o iate, as mansões dele, ele não tem problema de comprar carne, não tem problema de tomar o vinho dele, ele vai continuar tomando. Às vezes não toma tanto o vinho mais caro, de R$1.000, de 5 mil cada garrafa, mas tomam de 500, né? Cada garrafa, não muda nada. Agora, para você, que tem tudo apertadinho lá, que no final do mês não sobra R$100, R$200, aquele pãozinho que aumentou só um pouquinho que você não sentiu nada, a carninha que aumentou só um pouquinho que você não sentiu nada, o macarrão que você não sentiu nada, o azeite, o óleo, não sei se você usa azeite, então o sabonetinho, tudo é com matéria-prima importada, a grande maioria dos produtos que você consome na sua casa, e aqueles R$100 vai faltar, e ainda vai ficar devendo mais 200, 300, etc. Esse é o problema de que que está acontecendo no Brasil. A alta do dólar é prejudicial ao povo, não é prejudicial aos milionários. Bem, nós temos aqui também mais uns produtos aqui na nossa lista que são prejudicados. É o caso do café, milho, carne, soja e outros produtos. O negócio é o seguinte, aqui tem duas coisas, doutor Éder. Para mim produzir café, milho, carne e soja, eu preciso de insumos que eu importo. Lógico. Quanto mais eu importo, mais caro fica, porque eu estou pagando 4 por 1. Muito bem. Aí o que acontece? Acontece que eu tenho uma leve compensação, porque como está 4 por 1, eu vendo mais fácil o café, o milho, a carne e a soja lá fora, porque o meu preço fica mais barato. O preço achatou, abaixou. Mas só que aqui tem um problema. Aí eu prefiro tirar a carne, o milho, a soja aqui do mercado interno para exportar. É esse que é o problema, Ney. Aí que está a coisa. Vamos simplificar isso, vamos falar assim, olha, eu sou um fazendeiro. Eu planto, o que eu planto? O que você quer que eu planto? Café, vamos falar café, vai. Café. Cafeeiro que chama. Café. Aliás, você é de uma região lá que tem café, não é? Melhor café do Brasil, sul de Minas. Nossa, você fala tanto da tua região do café, precisa trazer um cafezinho para nós de lá. Trazer. Bom, então vai. Eu sou um fazendeiro, eu planto, sou o rei do café aqui. Tinha o rei da soja, o rei não sei do quê. Bom, eu sou o rei do café. Quando eu fui aqui para a plantação, eu peguei os insumos, que é tudo importado. Olha, vai dar praga não sei o quê, manda o defensivo não sei do que aí, melhor aí. Porque nos Estados Unidos, quando tem lá a ferrugem, tem qualquer coisa que tá, eles desenvolvem lá, vai ver a genética, vai ver tudo direitinho e arranja um produto que acerta o problema. Porque nós não estamos aqui desenvolvendo tecnologia no Brasil para nada. Mas tudo bem. Então os Estados Unidos vai lá, pesquisa, o projeto Genoma, vai verificar como é que aquela ferrugem vai dar no café. Deu a solução, mas ele que investiu. Ele para mandar aqui o insumo aqui para acabar com a ferrugem desse café, ele quer uma nota. Então como eu sou o fazendeiro, soluciono o problema, deixo pronto o café, tá tudo certinho. Agora, eu vou mandar o café para fora, que me paga $4 por um brasileiro, ou vou pôr aqui dentro do Brasil para você... Sabe o que eu ponho? Que é natural, que acontece? Eu ponho milho. Como é que chama aquele que põe no café para atrapalhar o café? Eu ponho milho lá, eu vou torrar o milho, ponho dentro do café e vendo para o seu café barato, o pior que eu tenho, você vai tomar café aí, porcaria. Porque eu prefiro... Eu sou empresário. O governo não está fiscalizando. O governo é o primeiro que tem esse custo Brasil do imposto e para fazer nada por nós. Não é isso mesmo? Imagina, vamos com aquela história do carro do primeiro bloco. 210 mil um carro no Brasil, o mesmo carro por 50 mil aí fora. 150 mil de imposto. Para fazer o quê? Para roubar? Então, a imagem que eu quero passar para explicar o problema do dólar é esse. A lei do mercado é essa. Eu paguei insumo mais caro, eu plantei café, eu fiz um café de melhor qualidade, eu vou pôr a porcaria aqui para você tomar aqui, vou exportar, ou eu vou pôr o melhor café que eu produzi, que eu paguei caro o insumo, para você tomar um cafezinho bom aqui a R$1, 1 por 1. Eu vou querer, cada R$1 meu, eu quero $4, ou vice-versa. Isso é assim.
Hoje é mais vantajoso exportar, muito melhor, vamos exportar, do que manter aqui no mercado interno o produto que a gente fabrica, o que tem o produto que a gente faz. Né? Porque cada um quer ganhar mais espaço e mais preço, que é natural, é do mercado, da economia. Se eu estou dentro do mercado, se eu sou um empresário, eu quero ganhar o máximo que eu posso. O bom seria que não fôssemos assim. Mas eu estou falando uma verdade histórica com um H, não com um E. Né? Para puxar sardinha para cá ou para lá. Era bom que as pessoas fossem os empresários. Até nesse país seria, o certo seria, para não haver talvez uma convulsão, problemas piores para esse país, é que aqueles que concentraram tanta renda, desse um pouquinho, deixasse a coisa correr um pouquinho mais solta. Desse um pouquinho de contribuição de tanto patrimônio capital que esse pessoal adquiriu. Ninguém está falando de socialismo, de tirar do rico, do milionário, mas que às vezes não fosse tão severo. Até para proteger seus próprios bens. Imagine se amanhã houver aqui no Brasil uma ruptura. Né? Você que quer tanto conservar, você que também ajuda para inflacionar o dólar, você perde tudo. Cria muita confusão. Era bom, mas não é. A verdade é, vamos ver com a verdade sem hipocrisia. O empresário quer de toda maneira ganhar o máximo. E eu só quero, eu produzi. Pergunto para você também se você tivesse produzido, comprado insumos caros, se você ia querer vender no mercado interno ou exportar. Você vai deixar a pior carne aqui, a melhor você vai exportar. No pescado a mesma coisa. E nós importando para alimentar o povo. Né? Qualquer um dos produtos agrícolas hoje que dá sustentação para a alimentação do povo é feito com insumos importados. O arroz, feijão, o que for. Nós não temos tecnologia até dos defensivos para proteger a nossa lavoura. Então, é evidente que essa situação não é boa. Onde está o governo nisso tudo, hein? Por que deixar correr solto tudo isso, Ney? Um absurdo, absurdo, absurdo. E pelo jeito, com descompasso político, socioeconômico, sindicatos, governo, política, Dilma, impeachment, olha... Será que esse dólar não vai subir mais ainda? Agora, nação brasileira, povo brasileiro, eu quero olhar no espelho, olhar para mim mesmo e falar assim, Éder, você não tem que fazer alguma coisa? Eu estou aqui tentando fazer. E o povo vai se manifestar quando? Só nas ruas? Olha, tem eleição ano que vem. Que tal a gente dar um recado, todos juntos? Não é recado votando neste ou naquele, nesse um homem, um poderoso, um que fica falando. Votando de maneira consciente, não trocando voto, por chuteira de bico duro, bola de capotão, tapinha nas costas, cachaça, conversa, empreguinho. Porque senão, este dólar vai para um preço tão alto, que olha, as coisas podem ficar muito pior como nunca esteve no Brasil. Com estas palavras do advogado, do vereador de São Caetano, do jornalista e do escritor Éder Xavier, nós encerramos o X da Questão desta noite. Obrigado. Um abraço. Nos vemos a semana que vem. Um abraço.